niggas in my face, damn near every day. Ask a million questions like Jock, where you stay? Tell a college ball, where the chop call. Eat 20 grand, spend a grand at the bar. This is about his own. J's on my feet, I'm on that Patron, so get like me. 69 Cutlass with the bucket seats. Beat in my trunk, bought it just for the freaks. Catch me in the hood, posted at the stove. Pistol in my lap on the phone, counting dough. If your girl choose, let her do a thing. Just like a mama, nice and night brain. Everybody love me, I'm so fly. Niggas throw the deuces every time I ride by. I know you wonder why, I'm so cool. Don't ask me, just do what you do. Meet me in the trail, it's going down. Meet me in the mall, it's going down. Meet me in the club, it's going down. Anywhere you meet me, guaranteed to go down. Meet me in the trail, it's going down. Meet me in the mall, it's going down. Meet me in the club, it's going down. Anywhere you meet me, guaranteed to go down. Verse number 2, do the damn thing. Cubes on my neck, pocket full of bent frames. When I'm in the mall, hoes just pause. I pop a few tags, give me that on the wall. Time to flip the work, make the block bump. Boys in the hood, call me Black Donald Trump. Dope boy magic, 7 days a week. Number 1 record, longest nitty on the beat. Ooh, I think they like me, better yet I know. Lights, camera, action when I walk through the door. Niggas know my crew, we certified stars. Belly in the front, out 35 cars. Bitches in the back, black beamer coops. Girls liking girls, time to recruit. If you got a problem, say it to my face. We can knuckle up anytime, any place. Meet me in the trail, it's going down. Meet me in the mall, it's going down. Meet me in the club, it's going down. Anywhere you meet me, guaranteed to go down. Meet me in the trail, it's going down. Hey Jack, what's good? Meet me in the mall, it's your man Young Boss, it's going Jersey. down. Meet me in the Community City, club, man. it's going down. Anywhere you meet me, guaranteed to go down. Time to set it off. Olá, eu sou Eduardo Blanco e você está no programa Acontece. De cara, você já viu no programa um mix de melhores lances do basquete mundial, americano, da Europa. Pegando esse gancho, pegamos um ícone do basquete americano e, claro, mundial, Michael Jordan, o Air Jordan, que sem dúvida nenhuma é o Pelé do basquete. E claro, tudo isso tem a ver com o nosso entrevistado de hoje. Você vai ver depois do comercial. Quem é? Oscar Schmidt. O cara. Sua vida, seu trabalho, seu basquete, tudo isso você vai ver na entrevista após o comercial. Segura aí. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Dá verão, dá chuva, aí dá sol, dá chuva, dá verão e é assim. Então nós sentimos essa falta da natureza. Tudo tinha demais, tinha madeira, tinha fartura. Por isso que às vezes eu digo, mudou tudo, por tudo mudou por isso. Para mim o que mais mudou foi a temperatura do tempo. Aí dá sol, dá chuva, dá verão. Sempre a gente vê no jornal os países eles preocupados com o aquecimento global.
Aí, segundo os cientistas, diz que é o clima que está fazendo tudo isso. Agora você vê, as indústrias aumentaram, os carros aumentaram, tudo aumentou. Os cientistas falam que é devido à fumaça, então tudo que solta fumaça nós temos que encontrar uma solução para que ele solte mais pouca fumaça. Fabinho, beleza? Meu velho, chegamos. Chegamos, né? Mais uma entrevista. Mais uma entrevista muito legal. A letra, o programa acontece. Aqui na TV Mais, né, cara? TV Mais. Vamos lá? Vamos lá? Atrasado. Estamos atrasados, mas vamos ver se a gente pega o cara aqui que vocês vão conhecer quem é essa personalidade. Oscar Schmidt. Né? Vamos nessa? Vamos lá, bora. Vamos lá, vem cá. Oi, tem uma entrevista com o Oscar? Ah, sim, por favor, pode entrar e está aguardando. Dá licença, obrigado. Vamos lá, entra aí. There's nothing like this sweet, sweet sensei. The first time me take a job was in elementary. Reach high school, get the herb it plenty. Like scare them dope, this water one not lanky, yeah. Mr. Spock's never empty. The $50 bag we call that half century. Me stop me own herb documentary. Burn me man, I call that film for 20, yeah. When me say finally the herbs come around. Então segura que você vai ver agora a entrevista com Oscar Schmidt. A gente tem ícones e eu vim falando em off aqui, um pouquinho antes de chegar na casa dele, nós estávamos falando no carro, eu, o Fábio e o Vinícius. Para mim tem do esporte, futebol, golfe, voleibol, mas eu tô com um ícone do basquete, Oscar, cara. Dá licença primeiro. Valeu, menino. Tá. Obrigado. Cheguei atrasado, mas eu cheguei em tempo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tô bem demais. É, né? Tô trabalhando, tá ótimo. Tá ótimo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Bom, a gente recepcionado tanto pela casa dele, e o local é lindo que nós estamos. Ah, vem aqui, né? Pode vir. Isso. Não tem problema, pode deixar ela servindo. Boa, aqui. Até ela aparecer. Bota aí. Esse é um detalhe. Boa. Como que funciona o Oscar, esse é o grande negócio. Esse é o grande detalhe. Vai ficar aqui mesmo, né? Aqui, ó, vai ficar aqui mesmo. Vai. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Vai água aí? Aguinha. Água aí. E o Oscar vai tomando água e a gente vai bater no papo dessa Vamos lá. Oscar, me fala uma coisa. Eu vou começar de trás para frente porque esse é o grande barato que eu quero saber. Quando eu cheguei para você e perguntei aqui, Hall da Fama, eu vou começar do pico da pirâmide. Você chegou no pico da pirâmide, cara, assim, do basquete? Sem dúvida. E como pessoa? Sem dúvida. Esse é o maior prêmio que um atleta de basquete pode receber. Muito difícil. Você não sabe nem quem vota nisso. Os americanos você tem que receber 18 votos de 24. O meu deve ser parecido, que é um conselho internacional que vota, que ninguém sabe. Tá. Um por ano, hein? Um do mundo todo por ano. E já tinha entrado o Biratã, já tinha entrado o Hortêncio. Eu falei, eu não vou mais entrar nessa. Imagina. Difícil. Ah, claro. E esse ano fui eu. Mas quando você fala que é um conselho, você imagina, você falou que não dá para saber, mas você calcula, por exemplo, seja o presidente disso, a confederação daquilo, que fala assim, não, esse é o cara e é o cara... Sim, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim, mais né? ou menos assim. É um clube fechado. Mas ninguém sabe quem vota. Aí. Né?
Eu comecei no pico da pirâmide e eu quero saber de você lá atrás, agora do início, como moleque, que você esticou quanto tempo? Quanto que você esticou? 14 anos você já estava com esse tamanho já? Já era bem grande. Já era grande. Já tinha... A turma excluía na escola, falava, putz, esse cara é grande. Não, cara, não, pelo contrário. Pelo contrário, todo mundo queria que eu jogasse, que eu fizesse alguma coisa na escola, porque eu era grande. E basquete ia ser importante. Mas basquete entrou já de cara? Assim, não. né? Imagina, eu comecei, fiz 2 treinos lá em Natal, não gostei, porque ninguém passava a bola para mim. Falei, vou jogar sem bola, não quero. Parei. Quando eu fui para Brasília, eu comecei a jogar basquete para valer. E adorei, porque todo mundo passava a bola para mim. Então, como é que você caiu em Brasília? Os seus pais vieram? Meus pais foram para Brasília e me incentivaram muito a jogar basquete. Os seus pais? Meus pais e meu pai da Marinha, farmacêutico da Marinha, foi transferido para Brasília. E eu comecei minha carreira em Brasília com 13 anos de idade e até os 16, porque depois eu vim para São Paulo. Tá. Mas foi demais, cara. Eu me apaixonei por basquete com 13 anos e foram 32 anos depois. 32 anos. É. Quando a gente vê que esses... Você caiu de Brasília, você foi para que estado? São Paulo? Vim para São Paulo. Para São Paulo. E caiu já direto no? Palmeiras. Palmeiras. Se você fizesse um timeline, assim, uma linha do tempo dos times... você é um cara que jogou no Palmeiras, Corinthians, sim, Flamengo, quem mais de clube assim, de futebol que tem... Clube, o que me deu mais alegrias foi o Sírio. Sírio. Foi demais. O Sírio é clube que eu falo futebolístico, que tem a ver com futebol. É Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Sim. O Sírio, eu lembro que era uma briga muito grande com o Francana na época. Muito grande. Muito. Grande demais. Demais, era a final. Mas a gente brigava lotando o Maracanã, a gente não brigava lotando o ginásio do Sírio. Nosso basquete na época era o segundo esporte brasileiro e um esporte muito seguido. Tá. Então a gente lotou o Maracanã, lotamos o Ibirapuera muitas vezes. Então era muito legal jogar basquete naquela época, porque era muito seguido. Hoje está voltando de novo a lotar o ginásio grande de Brasília, que é muito difícil. A Arena do Rio acabou de ser lotada para uma final. Então está voltando a ser segundo esporte de novo. Basta ter sucesso com a seleção, ela volta a ser segundo esporte. Eu lembro que no Sírio, que tinha final, era Hélio Rubens de um lado, eu não lembro muito o time de Francana, mas Marcel, você... Marquinhos. Dodi. Puta, meu, era Sayane, 2 americanos, um titular, outro reserva. Depois veio o Smith, né? Depois veio para... Não, esse é outro time. Já é outro time. Né? Foram 4 anos no Sírio, 4 anos incríveis. No ano de 79. Você foi campeão mundial. Isso, o único clube campeão mundial. Campeão mundial, aqui em São Paulo foi. Isso. Eu lembro. Contra o Bosna Sarajevo. Exatamente. E nesse ano a gente ganhou tudo. Paulista, brasileiro, sul-americano e mundial. E que time, hein? Vamos falar. Que timaço, olha, maior orgulho de ter jogado nesse time, sem patrocínio nenhum. A gente jogava praticamente de graça. Exato, porque... Quem ganhava dinheiro no nosso time era praticamente só o Marquinhos e o Larry Williams, americano. Depois veio o Mike também, que era reserva, mas era um excelente armador. Só eles ganhavam algum dinheiro, a gente ganhava muito pouco. E essa galera, você chega a ver eles ainda? Sim, Marcel, sem dúvida. O Dodi é meu padrinho de casamento, pra você ter uma ideia. Marcel também. Então a gente é bastante amigo ainda. A gente se encontra bastante engraçado, até porque eu chamo o Dodi de tio, né? Porque ele era sempre bem mais velho que eu e sempre muito amigão, engraçado. E ficou ligado, aquele povo lá ficou bastante ligado. Eu não sei que campeonato que foi que o Marcel fez uma cesta quase do meio da quadra fechando um jogo. Era possível? 78 com a seleção. E seleção, não é isso? Lá em Manila, em Filipinas. Foi exatamente. Contra a Itália. Foi terceiro lugar. Fomos terceiro lugar, mas era para ter ganho o Mundial. Era, né? Nós quase ganhamos da Iugoslávia. Perdemos o jogo no final porque entrou o Ćosić, que fez 8 pontos seguidos, a gente estava vencendo o jogo. E deixamos de ir para a final, né? Porque era uma cortina de ferro, Iugoslávia, a Rússia, era time... Mas tinha a União Soviética era um time, a Iugoslávia era outro time. Exatamente. E depois vinha nós e a Austrália, o Canadá, vários outros. E no fundo, o Sírio naquele tempo, ou a seleção, era diante da Europa amadora, porque vocês não recebiam nada lá na Europa, já estava girando essa questão de... Meu sonho era ir para a Europa, para ganhar algum dinheiro. Não era para jogar na NBA. Meu sonho eu queria ir para a Europa, porque na época a NBA era profissional e a FIBA era amadora. Então se eu jogasse um jogo lá, nunca mais eu ia jogar na seleção. Então meu sonho era para ir para a Europa, porque lá, apesar de ser profissional, que eu assinava contrato e tudo, eu era considerado amador ainda pela FIBA.
E foi o que aconteceu, eu fiquei 13 anos lá. 11 anos na Itália e 2 anos na Espanha. Fala uma coisa, se fosse hoje o Oscar, você seria... Como é que você se encaixaria hoje nesse basquete? Não estou falando como jogador especificamente, mas como personalidade, astro, nesse meio hoje, você se encaixaria? Qual meio? Do basquete? Sem dúvida, qual meio? Eu falo assim, no basquete hoje, você tem hoje a NBA, você estaria transparecendo, já indo direto para a NBA rapidamente? Sem dúvida. Numa velocidade. Meu amigo, basquete é igual em todo lugar, NBA. Basquete é igualzinho. Você se encaixaria? Você? Né? O jogo na Itália era muito mais difícil de jogar que na NBA. Na NBA, né? Na NBA não tem 3 marcando 1. Na Itália tinha 2 marcando 1. Pelo amor de Deus, difícil demais de jogar. O jogo é mais pegado? Você Sem fala dúvida. Assim, qual que é a diferença que você fala assim? O basquete americano é mais show, ele deixa você fazer esse... Basquete americano na época era homem a homem e só. Não tinha tanta ajuda, não tinha zona, não tinha zona, era proibido marcar zona. Hoje já tem, hoje já não é tão proibido assim. Então, moleza, 1 contra 1, pode vir. Aquele Dream Team do basquete que foi das Olimpíadas da Espanha, na boa, você entraria naquele time? Não, porque eu não era americano. Não, eu sei, mas você entraria se eu fosse, moleza. Porque aquele era o time do sonho. Não, a gente olhando de fora. Era o time dos sonhos. O melhor time que eu já joguei contra foi aquele timaço mesmo, imbatível, em qualquer época. Se você transportar aqueles caras para jogarem hoje, eles ganham de todo mundo com uma facilidade tremenda, porque estavam realmente os melhores jogadores de todos os tempos ali. Lá. Faltavam pouquíssimos, como Kobe Bryant e LeBron James. Sim. Pouquíssimos. Então, eu tive o prazer e a honra de ter jogado contra aquele time. Não, e é mesmo, né? Você está do lado de um Magic Johnson, meu Deus, Michael Jordan, Larry Bird. Nossa Senhora, fantástico. Eu quase levei a minha câmera de filmar para filmar do banco. Mas eu acabei me levando. Não, mas vamos falar a verdade, mas eu faria a mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, você está ali diante dos ícones do basquete, do topo. E naquela época, tenho mais ícones, né, do que hoje em dia. Hoje, os ícones são muito poucos. Por isso que eu transportei, falei assim, se você naquela época, você se encaixaria por causa disso. Porque era um... Se eu fosse americano... Se fosse americano, totalmente. Sem dúvida. E como é que eles te veem, Oscar? Esse é um respeito incrível. Eu vi que você teve com o Kobe Bryant agora, faz pouco tempo. Como é que ele te vê? Ele me viu batendo no pai dele 10 anos na Itália. O pai dele jogou 10 anos contra mim e meu time era mais forte. Então a gente ganhava sempre do time do pai dele. E ele cresceu me vendo jogar. Então os ídolos dele eram todos da Itália. Ele não teve ídolos americanos. Os ídolos foram todos que ele viu jogar na Itália. E o Magic Johnson, você chegou a ver, falar com ele? Eu trouxe ele para jogar aqui no Brasil, 5 jogos. Jogamos 5 jogos, o time dele ganhou 4, nós ganhamos 1. Mas ganhamos aquele que passou na TV. Tá. Valeu muito mais do que os 4 que eles ganharam. Claro. Mas porque também eu fiz um time de velhos, né? Coloquei o time que ganhou o Pan-Americano de 87 e ele acabou vencendo. Se eu tivesse feito a seleção brasileira do momento, provavelmente ele tinha ganho mais 1 ou 2. Mais uma, né? Sem dúvida. Bom, caindo no que nós estamos falando hoje atualmente, no basquete, você deu uma pincelada falando no basquete hoje atualmente. O que está de correto no basquete brasileiro, que você começa a falar que ele está trilhando uma volta? Hoje está tudo correto. Está correto, né? Beleza. Beleza, né? A chance de a gente ganhar uma medalha no Brasil na Olimpíada de 2016 é enorme. Eu diria que nós vamos ganhar uma medalha em 2016. E você, como pessoa, você não tem interesse de ser dirigente? Não. Dirigente que eu falo como pessoa que mexa no basquete, que promova isso? Você tem? Não, porque o meu trabalho não permite mais isso. Eu faço palestras e não dá para conciliar as duas coisas. Claro. Eu tentei fazer isso, fiquei 2 anos com um time melhor do Brasil, timaço, que a Prefeitura do Rio me convidou para fazer. O time tinha 2 anos, não ia ser muito. Eu falei, tá bom. Eu peguei um patrocínio bom da Telemar e o time foi sensacional. Ganhamos tudo que podia ser ganho, mas eu não estava sempre presente. Tá. Eu faço palestras e estava sempre viajando. Então não dá para ser técnico e não dá para ter uma outra profissão que não seja a que eu tenho hoje, que é fazer palestras. E você caindo na palestra, está seguindo de que forma esse ritmo de palestra? Olha, quando eu fui operar, eu cancelei 5 palestras. E não precisava, bastavam 2.
Porque depois das duas que eu cancelei, eu falei, estou bem, posso fazer. Posso fazer, Mas aí já tinha cancelado, né? Então, paciência. E já fiz 5 depois. Depois já fiz 5. Mas os caras estão pensando que eu estou entubado. Não estou nada, estou bem, cara. Pelo amor de Deus. Aqui a gente, não, ele está enganando a gente, porque ele falou que ele está com... Ele enganou a gente falou que ele está doente, então o cara eu estou conversando com o Oscar, não estou conversando com o Oscar com algum detalhe, algum problema. E abriram minha cabeça pela segunda vez, né, no mesmo lugar. Operação de quase 8 horas. Só que dessa vez vi um negocinho desse tamanho, marvado. Maligno. Antes eu tirei um desse tamanho aqui. Enterrou, literalmente jogou pro... E eu tirei esse tumorzão e o cara falou, você está curado, pode ir para casa. Eu não fiz tratamento nenhum. E dessa vez um negocinho desse tamanho, eu estou fazendo radioterapia e quimioterapia. Mas é para matar o bicho na E vocês chegaram, não, eu estava quase indo embora. Vocês chegaram aqui atrasado pra caramba. Atrasado, acabou. O cara marcou 2 horas, estamos lá. O cara chega às 3. Mas é fuso horário que tem do ABC para cá. É o fuso horário que tem. Não, o fuso horário que tem no ABC. Os caras, esse bichinho que fica te incomodando, o que isso não te incomoda, né? Já tiraram, pô. Já tiraram. Vai me incomodar o quê? E aí que tá, é essa coisa. Essa coisa da químio que você falou que está fazendo, é só uma questão de você, tipo assim, eu vou matar esse bicho na fonte e secar ele na hora. O tumorzinho pegou o cara errado. Pegou o cara errado, sem literalmente. Dúvida. Porque eu vou fazer mais coisas. Acabou a radioterapia, a quimioterapia, eu não vou parar aí, não. TV, tepia, qualquer coisa que tiver, rádio, TV. Álcool perílico. Já ouviu falar? Não. Pois é, vou fazer. Acabou de chegar o frasquinho por Sedex, ele vem gelado, né? Porque tem que estar gelado. Vou fazer inalações. Inala? E você pode fazer dentro de casa? Onde eu estiver. Ah, é? Desde que ele esteja na condição certa, né? Vou viajar, ele tem que estar friozinho. Quando as pessoas te olham e te veem na rua, e você estava falando agora, pô, eu não estou entubado, eu não tenho nada, e realmente não tem nada. Você não tem que ficar demonstrando, mas a tua naturalidade, esse rir, se expressar, acordar para a vida e ver que a vida está te dando, está aberto para você, está aberto. Não é isso meu, é uma anestesia, é uma adrenalina total que fala assim, meu, esse negocinho que está aqui não tem nada a ver. Mas eu não estou nem pensando nisso. Nada? Nada. Puta, eu acho do caramba isso. Não penso minimamente, imagina, para que eu vou pensar? Por isso que eu já nem toco quase no assunto, porque o assunto meu era outro. Tiraram, estou fazendo tratamento, não vai voltar mais, porque eu vou fazer tudo, até no João de Deus eu vou ir. Mas tem que ir mesmo. Não tenha dúvida. Vou lá, meu amigo, eu estou com câncer, me cura aí. Eu acho que qualquer tipo de situação que você acredite... Mas Deus está lá em cima para te dar uma mão. Mas você precisa dar uma mão para Ele também. Também, claro. Sem dúvida, não vai ficar esperando que você vai morrer. Não, aí você fica incubado. Mas se eu tiver que fazer tudo e morrer, chegou minha hora, meu. Não, eu acho o seguinte, acho que a sua energia natural, porque você passa a naturalidade, e a naturalidade que você está vendo aí é o cara aqui. Do mesmo jeito. Igualzinho. Nada. Mesmo com atraso, né? Gente aqui tem quase que vocês não me veem aqui. Oscar, pra gente encerrar, eu quero ser bem objetivo contigo. Quando você fala em Deus e Deus te deu isso, e tá aí em setembro que você recebe o prêmio. Roda Fama. Deus, família, país. E basta. É isso que eu queria saber. É isso que está... Pouquíssimos amigos. Amigos. Cabe numa mão. Eu tenho certeza. E você se decepciona muito com falsos amigos. Briguei muito no basquete para ter uma liga independente. Teve um tempo aí que eu acho que o tumor veio daí. Porque foi briga de gente grande, ações na justiça, vendo o presidente da CBB, era um velho lá, meu Deus, um grego. É um grego, exatamente. Não queria perder a liga dele, por causa do patrocínio da liga dele e outras coisas mais. Sim, imagino. Mas aí acabou dando certo, a liga está aí hoje. Forte hoje. O basquete, o novo presidente que era vice, viu a briga e tudo aquilo que a gente brigou, ele fez exatamente aquilo que a gente brigou. Então, aquilo que eu perguntei para você de dirigente, essas coisas, bastou aquela lição no passado? Bastou, porque o Brasil hoje tem uma liga independente, claro. Tem um super técnico, tem o Vanderlei lá tomando conta do basquete, a Hortência também, e tá bom demais. E outra, o basquete hoje é o único esporte brasileiro que tem uma reeleição para presidente. Só, não é... Espero que ele não mude.
Mas tudo aquilo que a gente brigou, falou na imprensa, tudo, as brigas, ele fez exatamente aquilo. Brigas e brigas foram. E hoje está dando certo e o Brasil vai ganhar uma medalha olímpica no Brasil. Tenho certeza disso. Porque a gente tem bons jogadores que estão fazendo esse intercâmbio também, que é importante. Sem dúvida. Pô, o Marcelinho Huertas, que é amador do Barcelona, e o Anderson Varejão, que joga no Cleveland, dois jogadores que eu gostaria de ter jogado com eles. O Anderson Varejão é um menino que eu gostaria muito que ele jogasse comigo. Se ele estivesse na minha seleção, talvez a gente tivesse feito um pouquinho mais. A ponte aérea nasceu com você? Com o Carioquinha. Comigo, Carioquinha. A gente não sabia, né? A gente não sabia como é que fazia. Como é que nós vamos dar o nome dessa jogada, Carioca? Como é que não? O vôlei tinha viagem ao fundo do mar. E aquela lá, o cara dava saque alto. O Bernardo dava. E a gente precisava ter a nossa. E era essa a nossa. Pô, pensando um dia, indo para o Rio de Janeiro, na ponte aérea. Aqui, ó. Tá ponte aérea a jogada. Porque a jogada é o seguinte, estava no garrafão. O alley-oop. Você lançava... O Carioquinha lançava para mim, eu enterrava a bola. Você enterrava, você vinha da lateral e enterrava. E todo jogo a gente fazia pelo menos uma vez. Era demais. Pelo menos uma vez. Então, durante um voo para o Rio de Janeiro, nasceu a ponte aérea. Bom, essa ponte aérea que eu estou falando aqui, Oscar Schmidt, eu só tenho que te agradecer. Sim. Porque o meu bate-papo era dessa forma mesmo, é um bate-papo com essa informalidade. E obrigado, velho. Você é, meu velho. Obrigado. Obrigado mesmo. Que 2016 eu volte aqui para falar das Olimpíadas logo em seguida. Boa. Vamos fazer isso? Vamos embora. Tá combinado? Combinado. Então tá feito. Oscar Schmidt, esse é o cara aqui com a gente no programa. Acontece sempre aqui pela agência Letra. Cara, valeu mais uma vez. Obrigadão. Show de bola, meu velho. Valeu. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Gostaram da entrevista, né? Eu adorei porque está presente ao lado de um ícone do esporte e uma personalidade. Fica aqui meu agradecimento em nome de toda a equipe Letra. Valeu, até mais. Tchau.